Você é alguém que não está satisfeito com seus desenhos, não está satisfeito com a qualidade, acha que você não desenha tão bem quanto você gostaria? Nesse vídeo eu vou dizer os 3 pilares do desenho, que você vai aprender nesse vídeo as 3 passos que você precisa saber para ser um bom desenhista, para ficar com os desenhos extremamente bons. Assista esse vídeo até o final, que esse vídeo vai estar repleto de dicas, vai te dar o passo a passo de como desenhar bem. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley e nesse vídeo eu vou dizer os 3 pilares do desenho, tá bom? Dizer os 3 passos mais importantes para quem quer aprender a desenhar, tá bom? E eu já botei aí na tela no fundo o primeiro passo, tá? Que é o que? O desenho em si. Eu fazendo o desenho em si, tá? E essa parte ela é dividida em muitas dicas, tá? Primeira dica que eu posso dar, o desenho, muita gente acha que é realmente só pegar um lápis e ir fazendo, tá bom? Só pegando detalhe como eu tô fazendo agora. Não, não é assim, tá bom? O desenho, ele tem a parte principal do desenho se chama esboço e se define. Se você quer desenhar bom, fazer um personagem proporcional, uma posição, quer criar seus personagens, quer criar suas cenas, quer criar os seus desenhos 100% únicos, não quer usar referência, ou até mesmo quer usar referência e quer deixar ela muito parecida. Se você quer ter um bom desenho, realmente você tem que ser bom no esboço. E o esboço não é difícil, tá? O que é o esboço? O esboço é simplesmente você pegar o seu desenho e você resumir em formas geométricas, tá? Como se simplificasse mais. Por exemplo, o dedo. Vocês verem no começo que eu fiz o que? Uma linha pro dedo. Por quê? O dedo ele tem uma direção, então eu fiz uma linha para mostrar a direção desse dedo. Simples. Eu fiz um círculo na articulação para demonstrar o tamanho da articulação. Simplesmente isso. Vocês veem que eu também que no rosto eu fiz um círculo que é para mostrar o tamanho do rosto e agora eu apliquei 2 linhas no rosto dele, que vai ser o que? A altura dos olhos. Então vocês percebem que eu estou definindo os espaços do desenho, eu estou definindo o tamanho de cada coisa, eu estou definindo a posição de cada coisa. Então o círculo foi para definir o tamanho da cabeça, a linha dos olhos foi para definir a posição dos olhos. Eu não vou fazer um desenho assimétrico, que é um lado maior que o outro, se eu tiver as 2 linhas bem feitas. Porque essas linhas vão definir a altura, então eles vão estar na mesma altura. E eu posso fazer um quadrado para cada olho para definir o tamanho. Eu não fiz nesse desenho porque um olho é maior que o outro propositalmente, já que o personagem está com o rosto um pouco virado. Mas em desenhos normais eu faria um quadrado, tá bom? Mas qual é o ponto principal do esboço que você tem que aprender? O esboço ele é uma forma de simplificar o seu desenho, ele é um chute inicial. Então assim, o olho, se você vê o formato do olho, qual é a forma geométrica? Eu particularmente o esboço que eu utilizo, esboço de formas geométricas. Há outros esboços, mas eu acho que esse é o meu preferido. Esse é o que eu acho que mais é o mais efetivo. Esse esboço ele faz com que você pegue a parte do desenho e reduza ele a uma forma geométrica, resuma ele a uma forma geométrica. Então, o olho, qual é a forma geométrica mais parecida com o olho? Um quadrado. Qual é a forma mais geométrica parecida com a cabeça? Um círculo. Qual é a forma mais geométrica parecida com a mão? Um quadrado. A palma da mão. Qual é a forma mais geométrica mais parecida com um dedo? Uma linha. Porque o dedo ele é meio como se fosse um cilindro também, tá? Tem outras formas um pouco mais complexas. Mas a forma mais simples de todas é uma linha.
para tu ver a direção. Se tu quiser fazer um cilindro, tu já mostra a direção do seu dedo e também o tamanho, tá? Mas isso aí é uma forma geométrica um pouco mais complicado, mas a ideia é você sempre reduzir resumir o desenho a uma forma geométrica, que assim você elimina muito o seu erro, tá bom? Então o primeiro pilar do desenho, a parte do desenho em si, saiba fazer esboço. Se você souber fazer esboço, você já vai melhorar muito os seus desenhos, muito mesmo. Não cometa o erro de todos os desenhos iniciantes, que é o que? Pegar um lápis e sair desenhando como se não... Sim, com a folha em branco, criando desenho direto. Não cometa esse erro, tá bom? Isso não vai dar certo, você não consegue errar. Botei outro exemplo na tela para vocês entenderem o que eu esboço. Olha como eu tô fazendo algumas linhas e um quadrado, tá bom? O que são essas linhas? Os dedos do meu personagem. O que são? O que foi esse quadrado? A mão do meu personagem. Olha como é simples. Fiz o círculo, fiz isso, fiz a linha dos olhos. Agora estou começando a construir o personagem. Então agora que eu já defini o tamanho, já defini o esboço, agora eu começo a construir o meu personagem. Então eu vou aplicando detalhe, na minha referência, eu pego, eu apago, não tem problema nenhum. Agora eu já terminei a primeira etapa, que é o meu esboço. Então agora eu aplico os detalhes, tá, seguindo minha referência, tá bom? Outra dica que eu posso dar, essa parte do desenho é bem ampla, tá bom? Eu estou dando as principais dicas, que são o esboço. Outra dica, ter muita calma, tá? É normal que você erre, então não tenha medo de usar a borracha. Muitos desenhistas, muitos criadores de conteúdo dizem que não é para usar a borracha, é para fazer um desenho só, sempre com a mão livre, sabe? Não use a borracha nunca. Isso é um grande erro. Utilize a borracha, tá? Você não vai acertar tudo de primeira e isso é muito normal. Então, utilize a borracha, vai consertando os pontos que você não acha que tá bom, vai arrumando tranquilamente, tá bom? Não caia nessa de não utilizar a borracha. Utilize sim a borracha, tá bom? Ela é sua principal aliada. Então vai aplicando os detalhes, vai fazendo o desenho. Se o seu esboço você já vai ficar bem encaminhado com um bom desenho, esboço é 90% do seu desenho. Se o seu esboço tiver muito esboço, faça com bem calma, feito, tá bom? sempre tome muito cuidado com isso. Pratique folhas separadas, pratique vários personagens, não só um desenho em si, assim, tipo, valendo. Pega uma folha, pega um dia que você estiver com tempo, assim, e vai fazendo uma folha inteira cheia de esboço, personagens pequenos, para você entender como funciona essa técnica, que é importantíssima para o primeiro pilar, que é o esboço. Esse é o que é o desenho, no caso, né? Esse é o primeiro pilar do desenho, é o desenho em si, e o esboço é a parte principal. A line art é uma coisa muito de prática, tá bom? As pessoas talvez se tenha dúvida de como fazer a line art perfeita. Tem vídeo nesse canal para isso, tá? E no final desse vídeo eu vou botar a playlist tutoriais de desenho. Entra nessa playlist que tem vídeo nela ensinando a fazer line art. Não vou conseguir falar todas as dicas nesse vídeo, né? Porque tem muitas outras dicas que eu posso dar para você. Então por isso que é importante você ir na playlist tutoriais de desenhos, que lá sim eu dou mais dicas, porque eu vou ter mais tempo, obviamente, tá? Mas a line art também é uma coisa que não é complicada, não é um bicho de sete cabeças, não. Assiste o vídeo que você vai entender, tá? Mas a dica principal que eu posso dar sobre esse primeiro pilar é esboço. O esboço é a parte mais importante do seu desenho, tá? Agora, o segundo pilar para fazer um bom desenho, a pintura. Coloração é muito importante para ter um bom desenho, para ser um bom desenhista. A coloração, ela dá vida ao seu desenho, é ela que modifica, tá bom? É ela que caracteriza o artista. Como assim? Eu que tenho um pouco mais de experiência, você também, se você continuar desenhando, você vai adquirir um pouco mais de experiência, você também vai ter essa habilidade. Eu consigo ver de quem foi o artista, dependendo do artista, é um pouco famoso e tal,
quem foi o artista que fez aquele desenho pelo estilo da pintura. Isso é o que mais muda o desenho. O traço em si não é tanto, tá? Um pouco também dá para identificar, é um pouco mais difícil, mas principalmente pela pintura, tá? Então a pintura, ela vai dar vida pro seu desenho, a pintura dá a característica. Então saber colorir bem um desenho é muito importante se você quer ser um bom desenhista, mas muito importante mesmo. E qual é a dica que eu posso dar? 80% de uma boa coloração é luz e sombra, tá? E o que é a luz e sombra? É a percepção que você tem da cor. Se você olhar para qualquer coisa, você vai ver que ela vai ter uma cor, mas ela vai ter diferentes tons, vai ter partes mais escuras daquela cor. Isso pode ser para parede, pode ser para um móvel que você está olhando agora no seu quarto, na sua sala, enfim. Você vai perceber exatamente isso. Percebe que, por exemplo, do seu móvel, ele, por exemplo, é um móvel marrom, mas tem partes mais escuras, tem partes mais claras do marrom. Isso é o que? A luz e sombra, que é o quanto que bate de luz, tá? Então, a luz, quanto mais luz tiver, mais claro vai ser daquela cor, e quanto menos luz tiver, mais escuro vai ser daquela cor, a sombra, tá? Mas uma coisa importante que muitos desenhistas erram, eles, na ideia de deixar a cor mais escura, eles mudam o tom, eles mudam a cor, não mudam o tom. Como assim? Na tentativa de deixar um azul, como eu tô fazendo agora, um azul escuro, na tentativa de fazer uma sombra para o azul escuro, eu deixo a parte da roupa marrom. Isso tá errado. A roupa não é marrom, é um azul escuro. Então eu tenho que mudar o tom, eu tenho que fazer um tom de azul bem escuro, mas ela não pode sair da cor. Isso é muito importante, parece uma coisa até besta, uma coisa meio lógica, mas é um erro muito comum de desenhistas, muito comum mesmo. Então, quando for aplicar essa sombra no desenho, tome cuidado para não mudar a cor daquela parte, só mude o tom, tá? E também há vídeos do tutoriais de desenho que eu aconselho você ver, que lá eu explico bem mais detalhado sobre esse tópico. Assiste até o final o vídeo. E quando você assistir o final, clica naqueles tutoriais de desenho. Vai valer muito a pena, isso eu te garanto. Mas assim, qual é a principal dica que eu posso te dar para aplicar luz e sombra? Tenha paciência e bastante calma. Sim, paciência e calma. É para garantir mesmo que tu não vai ser apressado. Tenha paciência e calma. Por quê? Quando você aplica a sombra, você tem que tomar cuidado para que não mude a cor. Então você tem que misturar aquela cor ali. Então, quando eu fiz essa roupa azul escuro, eu usei como sombra o marrom. Sombra é a cor que eu usei para deixar mais escuro realmente, para fazer a parte da sombra. Então eu usei como sombra o marrom. Só que o que eu tive que tomar meu cuidado? Eu não podia deixar a roupa marrom. Então eu começava aplicando bem fraquinho o marrom, tá? Com uma primeira camada, e vinha com o azul escuro por cima para misturar a cor e ficar um azul escuro, tá bom? Então, se eu tiver pressa e forçar demais o marrom, vai ficar muito escuro e meu azul não vai vir por cima e não vai misturar e vai ficar um desenho ruim. Então toma cuidado com isso. Quando você for aplicar uma sombra, comece com ela primeiro, que assim vai ficar mais fácil de misturar a cor. E aplique com calma, suavemente a primeira camada, nunca aplique forte a primeira camada. Aplique com calma, com suavidade, vai aplicando o sistema de realmente camadas assim. Fez uma primeira camada de levinha, num sentido. Pode ser em movimentos circulares, pode ser em movimento na vertical, pode ser em movimento na horizontal. Isso não importa, isso não interfere no resultado final, tá? Começa aplicando uma primeira camada suavemente, depois venha com a sua cor principal. No caso foi um azul, mas podia ser um vermelho, podia ser um verde, podia ser qualquer cor. Depois disso,
que você aplicou sua sombra, aplicou sua cor principal, se sua sombra ficou muito clara, não ficou com o contraste que você quer, você aplica outra camada da sombra. E aí você pode ir forçando um pouquinho mais, nada muito grave, um pouquinho mais. E vai fazendo isso. Depois você vem passando com essa cor principal. Não gostou ainda? Passa mais uma. E vai passando várias camadas. E por esse processo de passar várias camadas, você vai ver que sua pintura vai ficar homogênea. E o que é uma pintura homogênea? É uma pintura que não tem muitos pontos brancos. É aquela pintura que parece que é até uma foto, parece que é até digital assim. É muito lisinha, nem parece que foi feito num lápis, numa folha mesmo, tá? Então, isso é a pintura mais perfeita que você pode ter, uma pintura bem homogênea, tá? E aplicando a luz de sombra, você já vai chegar nela. Se você aplicar uma boa luz de sombra, você já vai chegar bem perto dela, tá bom? Então, aplicando o sistema de camadas, que é o sistema mais efetivo, com bastante calma, passando as cores por cima, você vai deixando sua pintura bem homogênea e assim vai deixar aquele efeito de foto, como se não fosse um desenho, tá bom? Quando você colorir um desenho, o seu foco é que pareça realmente uma foto. Fique tão bem colorido que parece uma foto. Não parece um desenho, tá? Muitos desenhos de muitas pinturas iniciantes, você vê que nitidamente é um desenho porque tá todo marcado, todo rabiscado. Não tá uniforme, não tem uma suavidade, assim, sabe? Não parece, nitidamente foi feito com pressa, assim, não foi caprichado, tá bom? E uma coisa muito importante que eu já falei em outros vídeos, que é uma frase que eu digo no meu curso mesmo, no Anime Sendou, que se você quiser entrar, o link tá aí na descrição, tá? Colorir é algo extremamente demorado, independente se você fizer com pressa ou não, é algo demorado. Colorir é demorado mesmo, tá? Você vai ficar horas e horas colorindo. Então, se você já vai ficar horas colorindo, por que você vai fazer uma coisa ruim? Não vale mais a pena você demorar algumas horas a mais e fazer com calma, fazer um resultado que você se orgulhe e fique realmente bom, do que você colorir extremamente apressado, ainda demorar horas e ficar um resultado que você não se orgulhe, ficar ruim. Não faz sentido, tá? Então, independentemente se você fizer com pressa ou não, colorir é algo demorado. Então, que pelo menos fique bom, tá? Então, faça com muita calma, aplique o sistema da sombra primeiro, depois venha com a cor principal misturando. E assim vai deixar bem homogênea, tá bom? Outras dicas para uma pintura melhor. Escolha a folha correta, uma folha lisa, não aquela folha de sulfite, a folha mais vagabunda, assim, realmente bem fininha, que tem textura. Aquilo atrapalha na sua coloração, você não consegue colorir muito bem, tá? Então, toma cuidado com isso, não deixe uma pintura tão assim, tão homogênea naquela folha. Aquela folha é muito difícil de fazer, realmente. Então, cuide seu material também, um bom lápis. E um bom lápis não quer dizer um lápis profissional. Existe excelentes lápis de cor por R$16, R$20. Você consegue fazer um desenho incrível. O Faber-Castell Ecolápis é um exemplo deles, que é um exemplo que eu uso em quase todos os meus desenhos. Então, não é necessário um material extremamente caro, mas um material bom, um lápis bom, assim, que você consiga trabalhar. Um material que você se adapte bem, tá? E seja marcador, seja qualquer material realmente. Material bom, assim, ajuda muito. Então a folha, tome cuidado, ela afeta a sua pintura. A qualidade do seu lápis, tá bom? Isso são coisas que vão afetar a sua pintura, tá? Técnicas, por exemplo, misturas de cor. Mistura de cor é uma coisa que afeta muito sua pintura, tá? Misture bastante as cores. Tente sempre, claro, isso é um tom um pouco mais avançado. Isso também é um ponto muito interessante que eu já vou falar no terceiro tópico. Mas misturar as cores é muito importante para você chegar a novos tons, tá? Porque a menos que você tenha uma caixinha de 60 cores, 100 cores, você não vai ter um tom para todas as partes do desenho. Isso é muito difícil, tá?
Então o que você tem que fazer? Você tem que saber misturar as cores para chegar em novos tons. Nesse exemplo dos personagens de Demon Slayer que eu tô fazendo, o Tomioka, até o Rengoku também tem essa questão. O Tomioka no anime ele tem um azul escuro, muito escuro, mas muito escuro, que ele chega a beirar um preto, assim, de tão escuro que é aquele azul. Só que eu não consigo chegar com aquele azul, o tom azul escuro, usando um azul escuro somente. Então o que eu fiz? Eu misturei um marrom. Então eu apliquei uma camada fraca, leve, no marrom antes e depois vim com azul escuro. E chegou num azul tão escuro que lembra um preto, mas dá pra ver que é azul, entendeu? Essa roupa do Rengoku, a mesma coisa. É um vermelho bem escuro que parece... que lembra um pouco preto, um vermelho bem escuro mesmo, assim. Então o que eu fiz? Apliquei um marrom para escurecer mais. Então saber escurecer me dá mais variedade de tons, tá? Se eu não soubesse, eu não ia conseguir fazer essa roupa ou ia ficar ela de uma forma que não ia ficar tão bom, tá? Então isso é uma coisa muito importante também. Então misturar as cores é algo muito importante. Mas foque muito em luz e sombra, tá bom? Pratique luz e sombra, não é algo complicado de você entender e ela é muito responsável pela qualidade da sua pintura, tá? Outra coisa muito importante é pinte, tá? Pinte. Aprenda a colorir seus desenhos, tá? Muitos desenhistas, por não saber, não colorem seus desenhos, mas eu te garanto, muda o patamar de desenhista, muda o seu patamar de desenhista se você souber colorir realmente bem, tá? Então, colora não. Aprenda a colorir seus desenhos, que realmente vai fazer uma enorme diferença no resultado final, tá bom? E foque muito em aprender luz e sombra. Luz e sombra, 80% da sua coloração é luz e sombra, tá bom? Então, isso é extremamente importante de você aprender. Agora indo para o terceiro pilar do desenho, que é... Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo. Isso me ajuda realmente muito, tá? Muito, vocês não têm ideia, tá bom? Para vocês é poucos segundos, para vocês realmente não é nada assim, mas para mim ajuda muito no crescimento do canal, me motiva muito a continuar postando cada dia mais vídeos, tá? Então... se eu puder contar com essa inscrição, eu fico realmente de coração muito feliz, tá? Então agora vamos voltar para o terceiro pilar, que é muito importante. A evolução dos seus desenhos. Esse é o terceiro pilar, que é assim, muito importante. Você tem que estar sempre evoluindo os seus desenhos, tá bom? Você tá vendo os meus desenhos, assim, olha como eles eram. Olha como a minha coloração era ruim. O que eu também não tinha nesse desenho? Eu não aplicava esboço. Então você vê que eu tinha vários erros quando eu era iniciante. E eu fui evoluindo. O terceiro pilar, tá? O terceiro pilar para você desenhar bem é você sempre evoluir nos seus desenhos. Então como que você vai sempre evoluir nos seus desenhos? Aprendendo, usando técnicas novas, estudando, focando seus pontos fracos. Olha só, olha como eu não tinha, meu esboço era ruim. Olha como agora eu fui para folha. Isso foi um desafio novo, tá? Eu ainda não aplicava esboço nessa época. Então, para você ter uma evolução, utilize técnicas novas, estude, melhore seus pontos fracos. Então, se você é muito ruim desenhando rosto, treine muito desenhar rosto, que assim você vai evoluir os seus desenhos. Treine em folhas separadas, realmente treine, se esforce. Esse é o terceiro pilar, esse é o pilar mais importante dos seus desenhos, tá bom? É a evolução, você está sempre progredindo. Se você olha seus últimos 10 desenhos e você não vê nenhuma melhora, tá errado. Significa que você tá fazendo alguma coisa de errado, você não tá evoluindo realmente, tá errado. Você tem que tentar experimentar técnicas novas, você tem que tentar fazer coisas diferentes, você tem que tentar prestar mais atenção no que você tá fazendo, para você ver o que tá dando certo, realmente arriscar mais, mude alguma coisa.
o certo é você estar sempre evoluindo. Você consegue ver que eu vou aplicando, mudando cor. Se você parar pra ver, tem um vídeo também no canal aí, tá? Você procurar mostrando todos os desenhos, eu mostro com mais calma. Mas você vê que a minha coloração melhora um pouquinho, eu deixo um pouco mais homogêneo. Eu vou melhorando meus esboços, eu vou melhorando a proporção. Se você vê um efeito que eu fiz no desenho antigo, hoje eu faço um pouco melhor porque eu mudo alguma coisa. Então eu sempre vou tomando cuidado, refinando o traço, assim, para realmente deixar melhor o desenho, tá? Então eu sempre vou prestando muita atenção no que eu fiz e no que eu posso fazer, tentando usar novas técnicas. Então esse é o terceiro pilar, é o pilar até mais importante para você realmente ser um bom desenhista. Evolução. Sempre tente evoluir, sempre evolua seus desenhos. Cada desenho vai te deixar um pouco melhor e preste atenção para cada desenho você realmente ficar melhor. Muitos desenhistas fazem vários desenhos e não evoluem nada, porque eles não prestam atenção, eles não treinam, eles não praticam, eles se limitam a uma qualidade só e para eles se dão satisfeitos. Então não faça isso. Foque em evoluir cada dia mais. Isso é o pilar mais importante para ser um bom desenhista. Chegando ao final de mais um vídeo aqui no canal, como prometido, vou deixar o link da playlist tutorial de desenho. Assiste ela, tem muito mais dicas que você vai melhorar muito mais, tá? Então, entra nessa playlist, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar para um amigo. Espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.